Fala galera, beleza? Tranquilo? Só na paz, tranquilidade, suavidade? Pessoal, outra aulinha aqui de estequiometria, professor Dudu, vamos para mais uma aula de química, beleza? Nas aulas passadas a gente conversou aquela parte inicial de estequiometria, a gente falou de leis polarais, a gente falou bastante de proporção, a gente falou bastante de regra de 3, conversei com vocês sobre interpretação, que é de suma importância, conversamos sobre reagente limitante e reagente em excesso. Agora a gente vai falar uma coisa um pouco diferente que a gente chama de rendimento e pureza, beleza? Então tem alguns exercícios que eles vão nos dar uma amostra e nessa amostra tem um grau de pureza, né? Ele me dá ali, por exemplo, hematita. Hematita é um mineral que eu posso retirar o ferro, só que nem sempre aquela hematita tem 100% de ferro, eu tenho um grau de pureza e através desse grau de pureza a gente vai calcular, beleza? Ou até mesmo o rendimento de uma reação nem sempre dá um 100% de rendimento. Ele vai me dar uma porcentagem. Em cima dessa porcentagem a gente vai trabalhar, a gente vai calcular. Beleza? Foco na tela, rendimento e pureza. Como é que é o cálculo de pureza, pessoal? É o seguinte, vamos dizer que eu falei da hematita, né? Que é um mineral, a gente chama de óxido de ferro aqui, ó. Vamos supor que eu tenho, né, 100 quilos dessa hematita. E eu falo para você que o grau de pureza que eu tenho ela desse mineral equivale a 80% de ferro. O que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que esse mineral todinho ele pesa 100 quilos, que é o meu 100%. Só que 80% apenas é o quê? A minha quantidade de ferro, que é o que eu quero retirar. Quando a gente faz um cálculo, eu vou achar que eu tenho 80 quilos de ferro apenas. Isso é a minha pureza, o quão puro minha substância é. Tranquilo? Então, pureza é uma porcentagem da quantidade que eu tenho de um mineral, de um reagente, né, para a gente estar produzindo. Tranquilo? Foco na tela, vamos continuar. Só dar um exemplo bem claro para vocês. Ele me fala o seguinte, olha lá. No processo de obtenção da amônia, uma amostra de 200 gramas de gás nitrogênio produziu numa reação com rendimento total de 170 gramas de amônia. Mas peraí, o que está acontecendo? Ele me fala o seguinte, determine a porcentagem de pureza na amostra do gás nitrogênio. Então ele está me falando que esses 200 gramas aqui, eu tenho nitrogênio mais a impureza, né? Outras substâncias. Eu quero saber só a quantidade de nitrogênio, mediante ao valor que ele me deu de 170 gramas, beleza? Então vamos lá, ele me dá uma reação de N2 formando NH3. E esse 3H2, o que eu faço? Eu não vou trabalhar com ele, a minha relação é gás nitrogênio com amônia, esquece o H2, beleza? Então mediante a isso eu preciso, primeira coisa, achar a nossa massa molecular. Não se esqueça, vamos achar a nossa massa molecular? Primeiro eu tenho o N2. Vamos lá, se eu olho aqui, o N2 está aqui, ó, 14. Então eu tenho 2 vezes 14, né? Esse aqui costuma dar 28 gramas por mol. E agora eu quero do NH3. NH3, a gente viu que o nitrogênio vale 14. Eu tenho o nitrogênio, 1 vezes 14 costuma dar 14. O hidrogênio também aqui no cantinho, vale 1. Só que eu tenho 3 hidrogênios na molequinha. 3 vezes 1 dá 3. Isso aqui é igual ao par. Aqui. Isso aqui é igual a 17 gramas por mol. Beleza, eu achei a quantidade de massa molar do N2 e do NH3. Só que é o seguinte, vamos olhar a quantidade de estequiometria? Olha só, eu tenho 1 mol de N2 vezes 28 gramas de N2, que vai produzir 2 mols de NH3, né, que vale nosso 17 gramas de NH3. Ou seja, 28 gramas de N2 produz 34 gramas de NH3. Nós temos a nossa relação da estequiometria. Nós vamos trabalhar em cima disso daqui. Só que ele me falou que eu tenho 200 gramas de N2 e eu tinha produção de 170. Vamos fazer o nosso cálculo aqui, bem aqui, ó. Telinha limpinha pra gente. 28 gramas de N2, o que a gente viu, produz quantos? 34 gramas de NH3. Só que ele me deu que eu produzi 170 gramas de NH3. Mas professor, peraí, ele me deu uma amostra de 200 gramas de nitrogênio
e 170 gramas de amônia. Qual que eu uso? Pessoal, acabei de falar para vocês anteriormente que aqui eu tenho N2 mais outros. Então não posso trabalhar a priori, inicialmente, com esses 200 gramas. Porque se eu jogar esses 200 gramas aqui, eu estou assumindo que é 200 gramas só de nitrogênio. E ele falou que não é, porque ele quer a porcentagem da pureza. Ok? Então vamos lá. Se 28 gramas de N2 produz 34 gramas de NH3, quantos gramas de N2 vai produzir 170 gramas de NH3? Opa, temos uma proporção, temos uma regra de 3. A gente dá uma cruzada aqui, ó. 34 vezes x dá 34x. 170 vezes 28, a gente faz aqui no cantinho, ó. 170 vezes 28 dá 0. 8 vezes 7 dá 56. 8 vezes 1, 8. Mais 5 dá 13. 2 vezes 0, 0. 14. 2 vezes 1, 2, 3. Então aqui dá 0, 6, 7, 4. 4.760. Então, 160. Ou seja, esse meu X aqui é igual a 140 gramas de N2. Ah, então quer dizer que para produzir 170 gramas de NH3, eu preciso apenas de 140 gramas de N2. Sim, olha lá, ó. 28 produz 34, 140 produz 170. Agora sim eu posso fazer o meu grau de pureza. Lembra dos meus 200 gramas de amostra? Vamos anotar aqui, ó, os nossos 200 gramas de amostra equivale aos meus 100%. Só que eu desses 200 gramas, apenas 140 gramas é de N2. Qual que é a porcentagem disso? Quando a gente faz exaustivos cálculos aqui, a gente vai achar 200x igual a 14.000. Vamos jogar aqui para cá, ó. X, 14.000 dividido por 200, a gente acha a porcentagem de 70%. Beleza, agora eu entendi, né? O que acontece? Eu tinha inicialmente 200 gramas, dessas 200 gramas, apenas 140 N2, os meus 200 gramas eram o meu 100%, os meus 140 gramas que eu achei aqui é os meus 70%. Então, de 200 gramas de amostra, 70% apenas era de N2. Se eu tivesse uma amostra com 85%, obviamente eu iria produzir mais, né? Então, essa é a minha situação de pureza, viu, pessoal? Então, presta bastante cuidado aí e atenção para não colocar o valor errado. Se eu jogo os 200 direto, eu estou errado. Tranquilo? Continuando, questão 2. Ele fala o seguinte: uma amostra de 250 gramas de cálcio com 80% de pureza. Opa, já me falou. Eu tenho uma amostra de 250 gramas, só com 80% de pureza. Reage com o oxigênio, né, quando mostra a equação abaixo, produzindo óxido de cálcio. Beleza. Determine a massa de óxido de cálcio produzido. Primeiro, vamos conversar com a pureza. Ele fala o seguinte: 250 gramas da minha amostra, né, é 100%. Só que ele me falou que 80% é de cálcio. Então X, que é o valor de cálcio, equivale aos meus 80%. Isso é a pureza, né? Quando a gente faz o cálculo aqui, a gente acha esse X igual a 200 gramas de cálcio. Opa, agora a gente sabe com o que trabalhar. Eu não trabalho agora mais com 250, eu vou trabalhar com os meus 200. O que importa para mim é a minha quantidade de cálcio. Beleza, eu preciso agora achar a massa de cálcio e a minha de óxido de cálcio, para fazer aquela correlação, a massa de um produzindo a massa de outro, e depois a minha regra de 3. Vamos lá para achar essa regra de 3 aqui, ó. Vamos lá, eu tenho um cálcio. Cálcio, se a gente acha, tá bem aqui, ó, grupo 2A, a massa dele é 40, passei aqui em riba, mas a massa dele aqui é 40, né? Então, beleza, 40 gramas por mol. E o óxido de cálcio, que é o CaO? Bem, o cálcio a gente já viu que é 40. E o oxigênio? 16. Então 40 mais 16 dá 56 gramas por mol. Beleza. Vamos achar o cálculo agora? Relação dos dois, pessoal. Eu tinha que 40 gramas de cálcio produz 56 gramas de
CaO. É a relação que eu estou fazendo ali. E o oxigênio, a gente não vai usar, ele não citou, não quer trabalhar com isso. Mas aí a gente pega esse 250? Não. A gente já viu, né, no exercício anterior ali, que 80% dá os nossos 200 gramas. Então eu tenho apenas 200 gramas de cálcio. Beleza, vamos jogar aqui, ó. 200 gramas de cálcio. Aqui é tchus. Vamos pensar num negócio rapidinho aqui? Olha só, de 40 para 200, quantos que eu multipliquei? Né? 200 dividido por 40 dá 5, então que eu multipliquei por 5. Aqui eu vou multiplicar por 5 também, é proporção, lembra do PROSH, pessoal. Então, eu vou achar que a minha quantidade de óxido de cálcio produzido é igual a 280 gramas de CaO. Se eu jogo esses 250 gramas lá no exercício, eu tinha errado no exercício muito fácil, muito tranquilo. Então, exercício de estequiometria. Entenda, leia devagar, leia com atenção, para a gente entender, para a gente interpretar e tirar os dados corretamente. Porque se a gente tirar um dado aqui de uma maneira equivocada, a gente erra e compromete todo o nosso exercício. Tranquilo? Então vamos continuar. Questão 3, ele fala o seguinte para mim. Determine a massa de uma amostra de carbonato de cálcio. Quem que é carbonato de cálcio? CaCO3. Com 50% de pureza, opa, importante, ó, 50% de pureza, que na decomposição térmica produziu 112 gramas de óxido de cálcio. Então, pera aí, ele quer saber a quantidade que eu utilizei de amostra desse carbonato de cálcio, sabendo que apenas 50% era de fato carbonato de cálcio e produziu 112 gramas de óxido de cálcio, que é o meu CaO. Então, estou trabalhando a relação desses dois, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer, massa molar, pessoal. Vamos achar a massa molar, muito importante. Então tá aqui, ó, CaCO3. O cálcio tá aqui, a gente já viu dele, ó, 40. Então eu tenho 1 cálcio vezes 40 dá 40. O carbono tá bem aqui, ó, 12. Eu tenho 1 carbono vezes 12, que dá 12. E o meu oxigênio tá aqui do ladinho, 16. 3 vezes 16, que dá 18, 48. Dá no total de 100 gramas por mol. Beleza. Qual que era o outro composto que ele queria? Ah, o CaO. CaO a gente já achou, né? CaO é 40 do carbono mais 16 do oxigênio, que dá 56. Beleza, vamos construir nossa relação aqui. 100 gramas de CaCO3, né, produz 56 gramas de CaO. Beleza. Eu já tenho a minha relação de massas molares. Vamos agora para o nosso cálculo. Ele fez o quê? Ele produziu 112. Vamos ali. Vamos anotar de cá. Então, 100 gramas de CaCO3 produziu 56 gramas de CaO. Quantas gramas de CaCO3 produziu 112 gramas de CaO? Foi o que ele falou aqui, ó. Quando a gente calcula isso daqui, a gente vai achar um valor de 200 gramas de CaCO3. Terminou o exercício, massa? Não terminou o exercício. Por quê? Ele me falou que eu tinha um grau de 50% de pureza, pessoal. O que isso significa para mim? Ele está me falando que esses 200 gramas aqui foi exatamente o que eu gastei de CaCO3 puro. E na minha amostra eu tenho apenas 50% de pureza desse meu carbonato de cálcio. Então, esses 200 gramas de CaCO3 é os meus 50%, pessoal. Não é? Só que ele quer saber a massa da amostra. A gente sempre sabe que a massa da amostra, eu tenho lá o CaCO3 mais outras coisas, né? Outros. O CaCO3 a gente viu que é 200. Quantos que vale esses outros? Bem, esses 200 equivale aos meus 50%, a gente não viu aqui? Então aqui equivale de novo aos meus outros 50%. Então a gente faz uma regrinha de 3. Ó. Se 200 gramas de carbonato de cálcio equivale a 50% da amostra, quanto seria se eu tiver o meu 100% da amostra? Qual que é a massa disso? Quando a gente faz aqui, ó,
Dá pra gente fazer por proporção, não dá? 50 para 100, o que eu fiz? Multipliquei por 2. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa, ele fica com inveja, pessoal. Faz de um, faz para o outro. 200 multiplicado por 2, isso aqui costuma dar 400 gramas de quê? Da minha amostra. Então, tá bem claro para a gente. Eu, inicialmente, eu consegui produzir os 112 gramas de óxido de cálcio devido aos 200 gramas de CaCO3. Só que esses 200 gramas de CaCO3 é os 50% da amostra. Então quer dizer que esse X aqui é os outros 200. Sim, né? Se um é 50%, o outro também é 50%. Se um vale 200, o outro consequentemente vai valer 200. Então esses 400 gramas de amostra aqui, eu tenho 200 gramas de CaCO3 e 200 gramas de impureza, né? A gente chama de outros aqui, que ele vai saber o que tem lá. Beleza? Então isso é só para a gente entender um pouco sobre pureza, sobre rendimento, tranquilo? Para a gente fazer essa porcentagem. De novo, cálculo de estequiometria, eu preciso achar as massas molares, é uma ferramenta muito importante que vai casar e vai conversar, vai dialogar ali massa de reagente com massa de produto, ou massa de um reagente com a massa de outro reagente. Por meio disso eu posso fazer comparações e por meio dessas massas moleculares vou trabalhar com as proporções. Que proporção é essa? A proporção de lei de Proust, as leis ponderais de Proust, de Lavoisier, e a gente entender como é que funcionam as coisas. Então a regra 23, a primeira linha que a gente viu aqui, olha aqui na tela aqui, 100 gramas de CaCO3, 56 gramas de CaO, eu só tirei das massas molares. Se eu não tirasse das massas molares, era impossível resolver um exercício. E a linha de baixo, a gente vai trabalhar com os dados que a gente viu, né? De novo, interpretação, pessoal. Na hora de ler um exercício, presta bastante atenção para não errar. Tranquilo? Vamos fazer mais outro exercício? Foco na tela, ele fala o seguinte. A equação a seguir representa a obtenção do ferro pela reação da hematita com carvão. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês lá sobre proporção. Então, ele me dá a reação seguinte. Um Fe2O3 mais 3 carbonos, com o nosso carvão, produz 2 ferros mais 3 monóxido de carbono. Beleza, tranquilo. Ele me fala o seguinte, determine a quantidade de ferro produzido, a partir de 480 kg de hematita, sabendo que a reação teve rendimento de 75%. Ou seja, que 25% ali foi perdido. A gente não aproveitou. Isso na indústria acontece o tempo todo. O que é vantajoso? Por que o pessoal investe muito na produção de algumas coisas? Primeiro, para acelerar a produção. Segundo, para melhorar a qualidade. E terceiro, para melhorar o rendimento. Se você vai produzir alguma coisa e ter um rendimento de 20%, você está jogando 80% do seu produto fora. Não seria interessante. Imagina você produzir um bolo de 2 kg e salvar apenas uma fatia, o resto você jogar fora. Né? Isso aí não é bacana. Beleza? Então ele me dá a reação. Primeira coisa, eu gravei, já montei aqui os componentes que vão participar. Quem que é? É 1 mol de Fe2O3 que produz 2 mol de ferro. O restante a gente não entra no exercício, ok? Ignora o restante. Vamos fazer ali a relação para a gente achar essa massa molar. Então, primeiro, o Fe2O3. Bem, eu procurei aqui e achei o ferro. 55,84. A gente pode arredondar isso para 56. Então, o meu ferro, eu tenho 2 vezes 56, esse aqui dá 112. Beleza. Agora o meu oxigênio. Meu oxigênio está bem aqui, 16. Então 3 vezes 16 dá 48. Somando isso daqui, a gente tem um valor de 160 gramas por mol. Tranquilo. E a massa do ferro, que é o outro componente? O ferro a gente já viu, né? É os 56 gramas por mol. Vamos trabalhar com a relação disso aqui? Olha só. Ele me falou, vou pegar o vermelhinho do Villanova. Ele me falou o seguinte, Fe2O3 para 2 ferro. Ou seja, 160 gramas de Fe2O3 para 2 vezes o ferro, a gente viu que é 56.
gramas de ferro. Então, 160 gramas de Fe2O3 produz 112 gramas de ferro. Massa! Eu já tenho a minha relação. Deixa eu jogar isso aqui no cantinho só para ficar mais bonitinho. Vamos lá. 160 gramas de Fe2O3 produz 112 gramas de ferro. Quantos que ele me deu aqui? 480 gramas de hematita. Pessoal, carbono é hematita? Não. Ferro a gente viu que é ferro. CO é monóxido de carbono. Hematita a gente já sabe. Olha aqui, ó, Fe2O3. 480 quilos. 480 quilos. Bem, eu tenho um problema. O que acontece? Eu estou trabalhando grama e grama. É interessante a gente trabalhar na mesma unidade de medidas. Vamos transformar quilo para grama? 480 quilos. Se eu passar isso para grama, eu multiplico por 1000, né? E vai formar 480 mil gramas de Fe2O3. Então, beleza. Eu tenho 480 mil. Vamos colocar aqui 1000 gramas de Fe2O3. Isso aqui é o meu X. Quando a gente faz o cálculo, eu vou achar o seguinte. X é igual a 336 mil gramas de ferro. Vamos transformar isso aqui para quilo de novo? Muito grande esse número. 336 mil gramas de ferro, eu vou dividir por 1000 para passar para quilo. Se quilograma para grama eu multiplico, de grama para quilograma é o inverso, eu divido. Então vai ficar 336 quilogramas de ferro. Beleza, então vamos anotar aqui, ó. X é igual a 336 quilogramas de ferro. Terminou o exercício, corre para o abraço, marcou a questão, vamos para a próxima. Não, cuidado. Ele me falou que eu vou ter um rendimento de 75%. Isso quer dizer que essa massa total eu vou aproveitar apenas 75%. Os outros 25% vai para outro lugar. A gente vai perder isso aí. Então, como que eu vou calcular isso? Bem, vamos fazer aqui o rendimento aqui no cantinho. 336 quilogramas de ferro seria se eu tivesse um rendimento de 100%. Só que eu quero saber o quê? Em 75%. É o que eu vou aproveitar, pessoal. Então, aqui eu vou chamar de Wilson. Quando a gente faz aqui, dá uma cruzada, faz a regra de 3. Wilson é igual a 252 quilogramas de ferro. Agora sim, eu terminei o meu exercício. Agora Jesus vai amar cada um de nós porque a gente fez tudo bonitinho. Então olha aqui para mim. Rendimento, cuidado. Cuidado porque ele te dá porcentagem. Às vezes você está afoito. Você vai fazer um exercício desse. Afoito, você acha o valor. E o vestibular ele é malandro, o Enem é malandro. Ele vai te dar uma alternativa com 336 quilos. Você viu lá, bateu o exercício, bateu o valor, você marcou, tchau, obrigado. Não, presta atenção. Seja mais astuto. Lê o exercício. 75% de rendimento. Rendeu para mim só 75%. Ok? Os outros 25% vai embora. Então, se eu produzir ele através da hematita o meu ferro, eu vou aproveitar 75%. Esse é o meu rendimento. Essa é a minha porcentagem. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Cuidado na hora de resolver o exercício. Interpretação, calma. Às vezes eu vi muito aluno errar esse tipo de questão pelo fato de preguiça. Às vezes a pessoa está com preguiça, vai resolver o exercício, erra uma questão fácil dessa, prejudica ela na prova. A gente sabe que questões fáceis no Enem, quando a gente erra, tem um impacto direto na nota. Então é melhor você ali perder 2 minutinhos fazendo exercício com calma e ter certeza que você acertou esse exercício do que ir afoito, errar e perder a sua vaga ali no vestibular. Beleza? Então toma bastante cuidado. Então, de novo, eu costumei falar bastante. Você trabalhar com estequiometria, resolver exercício com estequiometria, requer atenção, interpretação, matemática básica, conceitos de proporção, claro, uma coisa, massa molar, entender o que é uma massa molecular, pessoal, massa, gramas, vou no supermercado, me dá 500 gramas de carne, isso é massa, molar, molecular é mol, ou seja, a relação que eu tenho de 1 mol para grama. Se eu falar para vocês que a massa molecular da água é 18 gramas por mol, quer dizer que 1 mol de água eu tenho exatamente 18 gramas. 1 mol de água, 18 gramas. 2 mols de água,
36 gramas. Essa proporção, beleza? Então presta bastante atenção às leis ponderais, que isso vai facilitar bastante. Às vezes a gente fica aí com esse medo de estequiometria, porque tem número, a gente fica ali com esse pezinho atrás, mas é gostoso, um exercício tranquilo de se fazer, basta ter atenção, beleza? Foi um prazer dar para vocês essa parte aí de reagente limitante, reagente em excesso, rendimentos, pureza. A próxima aula a gente vai estar conversando, a gente vai estar fazendo exercícios, né, do Enem, para a gente estar resolvendo, para vocês sentirem um pouco na pele como é que é o exercício de estequiometria no Enem, beleza? Até a próxima, bons estudos e tamo junto e tchau, obrigado!